o que eu vejo muito é que algumas pessoas perguntam, né, em grupos de brasileiros, e às vezes as pessoas vêm massacrando, do tipo, o Canadá não vale mais a pena, mas as pessoas não saem daqui, ou as pessoas continuam vindo para cá. Hoje a gente vai dar um passeio, uma tarde de outono aqui no Canadá, em Montreal, e a gente vai conversar um pouquinho, vou mostrando a paisagem para vocês aí, né, bem? Tá super empolgado. Meu amor, olha, agora que ele tá arrumadinho ali, né? Tudo bem posicionado. Agora a gente vai começar a andar um pouquinho aqui nessa parte mais bonitinha do nosso bairro. Pode ver, as árvores já estão começando a perder as folhas. Dessa vez o outono foi muito rápido. Ele veio, as flores já ficaram amarelas, vermelhas e daqui a pouco já começou a cair. Olha só como tá. Bom, vou falar aqui um pouquinho com vocês sobre a imigração. Ela mudou, né, recentemente e tem mudado cada vez mais. E como que isso afeta o nosso dia a dia como imigrante e o que a gente pode fazer em relação a isso. Aqui do lado tem uma escola, as crianças estão jogando ali do lado. É bem aqui pertinho de casa. Lembra Senamid, essa parte aqui, olha. Aí aqui tem os pinheiros e tal, aqui tem uma arena bem grandona. Bom, vamos lá, dar uma resumida no que eu ouvi, né, e nas notícias que estão falando sobre imigração nesse momento. Aqui no Canadá, alguns anos atrás, eles facilitaram bastante a entrada de imigrantes através de estudo, de trabalho. Para quem não sabe, aqui no Canadá você só entra com visto. Então, assim, você só entra com uma permissão, entendeu? Se você tem esse documento, aí você consegue entrar aqui, uma liberação, né? Então, turista também precisa do visto. Você não pode chegar aqui só com a sua identidade, por exemplo, igual quando acontece lá na América do Sul, né? O Brasil tem alguns acordos que alguns países aceitam viajar só com a identidade, por exemplo. Mas aqui no Canadá, não. Precisa do visto, do passaporte. E aí eles te liberam de você entrar. Nos últimos anos o Canadá abriu bastante as portas para a imigração, então muita gente conseguiu vir aqui estudando, vir aqui trabalhando, e isso ajudou bastante a economia do país. Por outro lado, eles não esperavam que fossem vir tantas pessoas assim, e isso acabou prejudicando um pouco o sistema, entendeu? Sistema de saúde, sistema de aluguel, então os aluguéis ficaram mais caros. As escolas, elas abriram muito mais turmas, os processos de imigração tiveram mais pessoas do que eles achavam que fosse ter, então acabou que os funcionários não deram conta da quantidade de pessoas que estavam aplicando. Esse é um dos motivos das mudanças. Um outro motivo também foi relacionado à fraude, porque muitas pessoas vinham e acabavam fraudando os documentos e isso acabava prejudicando, né? As outras pessoas estavam fazendo certinho. Então eles deram uma pausa também. Ai, que legal, tá dando festa ali, olha. Acho que eu falo festa de Halloween na escola. Aqui tem esse parque que fica pertinho, olha, de casa. Tá bem bonito aqui. Ali a festa. Por conta dessa maior quantidade de pessoas vindo para o Canadá e como eles não estavam esperando o estudo de gente, né, para poder aplicar para os vistos, para as permissões para continuar aqui,
os processos começaram a demorar mais. Então, por exemplo, se antes você esperava 2, 3 meses para ter resposta do governo, eles começaram a demorar 4, 6 meses. E uns demoravam até 9 meses, como foi o nosso caso, né? E aí eles querem regularizar isso, para que seja bom para todo mundo, porque essa espera também é angustiante para a gente que aplica e fica esperando para ver se a gente vai ficar realmente ou não no país, qual vai ser o nosso planejamento, se você fecha contrato com alguma empresa, se você fica com contrato com visto de turista, se você vai para outro país, ou se você fecha com college para poder estudar, entendeu? Então, assim, essa resposta do governo, ela afeta bastante o dia a dia do imigrante. É por isso que quando tem qualquer mudança, as pessoas que são imigrantes, eles acabam ficando um pouco apreensivos, porque isso vai determinar o tempo que a pessoa vai ficar aqui no país e o dinheiro que ela vai precisar juntar para poder modificar o planejamento dela, se ela muda de província ou não. E por que eu tô falando isso? Porque tem gente que segue a gente aqui no canal e não conhece essa parte, sabe? Por que as pessoas comentam tanto quando tem mudança no processo migratório? E é por conta disso. Eu vou dar um exemplo. Às vezes a pessoa sai do Brasil e vem pra cá como estudante. Teve uma galera que fez isso. E aí elas vêm e estudam, e aí elas têm um visto de estudo. Depois do estudo, dependendo do college, e tem outros requisitos também, mas enfim. Então, dependendo do college ou da universidade que a pessoa estiver estudando, ela pode aplicar para um visto que se chama PGWP, Post-Graduation Work Permit. É um visto de trabalho aberto, onde a pessoa pode trabalhar para qualquer empregador. E ela pode ter o direito de ficar aqui 8 meses, 1 ano, 2, até 3 anos. Então isso é muito bom para o estudante. Como estudante, você gasta uma grana para poder pagar o curso. E aí depois, você tendo um visto de trabalho, você só vai trabalhar. Você não vai precisar pagar mais nada em relação a curso, essas coisas assim. Então você vai poder juntar dinheiro. E aí o que muitas pessoas fazem é aproveitar desse tempo que o governo oferece para você aplicar para um processo de residência permanente. A residência permanente depende de vários requisitos. E você cumprindo eles, você pode ficar aqui no país por mais tempo. Então você não precisa mais ficar atualizando o visto, sabe? Ah, seu visto de estudo acabou, agora você tem que renovar para um outro tipo de estudo. Ou você veio como visto de turista e você pode ficar aqui 6 meses, então você tem que renovar, sabe? Como residente permanente, você consegue ficar aqui por mais tempo e você não precisa ficar renovando toda vez. Essa renovação, ela é muito desgastante emocionalmente. Uma, porque você precisa esperar a resposta do governo. Então, às vezes você não pode trabalhar, entendeu? Você precisa esperar a resposta deles para você poder continuar trabalhando. E outro ponto é dinheiro também, porque tudo você tem que pagar. Então, dependendo do tipo de visto, você precisa traduzir os seus documentos, tem o próprio processo que você precisa pagar para poder aplicar. Então, tudo é custo, né? E tempo também, porque, como eu disse, às vezes durante o tempo de espera você não pode trabalhar, então você não tem como juntar dinheiro durante esse tempo, entendeu? Depende muito, assim. Tem vários tipos de visto. Eu tô dando um dos exemplos aqui para vocês. É por isso que é bom, quando você vir para o país, você ter as coisas mais organizadas. Então, assim, vamos supor, eu quero morar no país, mas eu não quero morar lá para sempre, eu só quero ir para conhecer. Ok, você pode vir fazer um curso de idiomas, se você tiver dinheiro para poder se sustentar, sem precisar trabalhar, que é o caso aqui do Canadá, que você não pode trabalhar enquanto você cursa um curso de idiomas, sabe? Mas se for um college, por exemplo, olha aqui quem tá aqui. Um esquilinho, cara. Bem no alto. Olha. Ficou paradinho.
Então, se você vai fazendo um college ou um mestrado, um doutorado, você pode trabalhar durante esse tempo, mesmo que sejam as 20 horas. É bom porque você consegue juntar uma grana, sabe? Você não precisa ficar toda vez tirando dinheiro do Brasil, até porque o valor do real é desvalorizado em relação ao valor do dólar canadense. Às vezes chega a 4, 5, então $1 às vezes vale 4, 5 reais, entendeu? Então é uma grana boa. Então se você consegue trabalhar esse meio período de 20 horas, você consegue já juntar uma grana. Isso pode ajudar a pagar o seu curso, entendeu? Mas com esse monte de mudança que está acontecendo no governo, acaba que, dependendo do perfil da pessoa, não vale mais a pena ela vir estudando, entendeu? Porque, por exemplo, para poder estudar, você precisa comprovar o idioma. E o nível, às vezes, que eles estão pedindo do idioma, você já pode aplicar para residência permanente. Então, você pode vir pagando um valor bem menor. Essa é uma das vantagens de ser residente permanente aqui. Porque um estudante estrangeiro, ele paga, às vezes, 4, 5 vezes mais. Então, enquanto um estudante internacional, por exemplo, está pagando em torno de $20 mil num curso, um estudante daqui, que já tem residência permanente, às vezes ele vai pagar 3 mil ou até bem menos do que isso. Então, vale a pena, entendeu? Às vezes você já vem com a prova de idiomas, se você já tem experiência de trabalho, talvez valha a pena aplicar para algum programa de imigração. Então, tudo depende do perfil da pessoa. O que eu vejo muito é que algumas pessoas perguntam, né, em grupos de brasileiros, e às vezes as pessoas vêm massacrando, do tipo, o Canadá não vale mais a pena, mas as pessoas não saem daqui, ou as pessoas continuam vindo para cá. Então, assim, essas mesmas pessoas que falam que vale mais a pena, determinada estratégia, elas estão aqui e não abrem mão, mas pro outro nunca vale, sabe? Então, assim, tem que tomar cuidado com as opiniões. Tem coisa que realmente não vale mais a pena, tem coisa que vale, mas isso não é para todo mundo, depende do perfil de cada um. As pessoas têm perfis diferentes, as pessoas têm experiência de trabalho diferente, tem nível de idioma diferente. Às vezes a pessoa conhece mais o inglês do que o francês, ou conhece mais o francês do que o inglês. Isso tudo vai afetar no planejamento da pessoa de vir morar no Canadá. Agora, o que você precisa é saber do seu processo. Então, como que você fica sabendo? O site do Canadá, ele tem todas as informações. Tudo que você precisa tá lá, gratuitamente. Você entra no site e você lê os requisitos. Mas falar que é fácil? Nem tudo é fácil, né? Por isso que existem as comunidades para poder ajudar. Então, tem grupos no Facebook, grupos no WhatsApp que discutem sobre os processos de imigração. E aí eles podem te ajudar um pouco. E também tem os agentes de imigração, que são pessoas qualificadas, são registradas no sistema do governo, para que elas possam direcionar você ao melhor tipo de imigração no seu caso, entendeu? Então, isso é muito bom. Porque aí você tem alguém que tem clientes em relação a isso, então você pode ter experiências de outras pessoas que também estavam na mesma situação que você, e o agente de imigração pode te ajudar, entendeu? E ele é pago para isso, né? Ele recebe para poder te dar o direcionamento de uma forma personalizada. Porque você pode ter um perfil semelhante ao de outra pessoa, mas não ter algum requisito que para você seja mais interessante. Então, às vezes vale a pena você pagar um agente de imigração, mas não é obrigatório. Todo o sistema de processo aqui do Canadá você pode fazer sozinho, inclusive de estudante. Você não precisa pagar uma empresa de imigração para poder fazer. Você lendo o site, você consegue fazer. E aí, se você tiver dúvida, você pode recorrer a esses grupos de brasileiros que ajudam os outros, sabe? Mas aí vale de cada um. Tem gente que se sente mais confortável pagando. Tem outra coisa também. Às vezes, a pessoa tem algum histórico que possa ser um pouco negativo. E aí, para evitar que o visto seja reprovado, ela acaba contratando um agente de imigração. Então, cada caso é um caso.
Vocês olhando essa imagem aqui, vocês conseguem captar aonde que tá o esquilinho? Olha onde ele tá, cara. Caraca. Agora eu tô com medo de passar ali e ele cair. Meu Deus do céu. Porque tá ventando também, né? E se ele cai? Não tô sozinha, eu tô com o Ben, né? Tá vendo ele ali? Tá bem penduradinho. Bom, agora que ele parou de ficar pendurado, agora dá pra gente passar aqui. Mais seguro. Bom, agora sobre agentes de imigração, eu tenho algumas pessoas em quem eu acredito mais. Tem o Zarilo, que é uma pessoa que ele é super sincero, sabe, nas avaliações dele. Ele é aberto às outras oportunidades, então eu super confio no que ele diz, sabe? Mas é lógico, você não pode confiar 100% no que a pessoa está dizendo. É bom você também dar uma pesquisada, entendeu? E confirmar aquilo tudo que a pessoa está dizendo. E foi isso que aconteceu com a gente em relação ao Zarilo. E eu acho que vale a pena. Tem também o Rafael do site Migrar, ele também é muito bom, ele também é super sincero e bem objetivo. Ele tem uma empresa, né, que... Outra pessoa que eu indico também é a Kitty, no Canadá, ela também é super sincera, objetiva. Esses três eu super confio. Agora, em relação a trabalhar aqui no Canadá, às vezes você pode vir com visto de trabalho. Você estando no Brasil, você conseguir um trabalho aqui no Canadá. Tem várias feiras que acontecem no Brasil. Para saber um pouco mais sobre isso, você pode acompanhar os sites das províncias, ou você pode também acompanhar o site do Canadá Brasil. Ele sempre está passando informação sobre isso, e no canal dele tem bastante conteúdo relacionado, sabe? E aí você consegue se preparar melhor, saber sobre currículo, sobre o nível de idioma, quando que está acontecendo as feiras, auxilia bastante. No final das contas, o que eu acho que vale super a pena é você sempre pesquisar, sempre. No site do governo, pesquisar em grupos de Facebook, por exemplo, antes de você fechar com algum agente de imigração ou com a escola, qualquer coisa que você for fechar algum contrato de serviço aqui, dá uma perguntada para as pessoas o que elas acham, porque às vezes você pode cair num golpe, né? Então, eu acho interessante saber a opinião de outros brasileiros que conhecem aquela empresa, o dono daquela empresa, para saber reputação. É lógico que assim, tem uma galera que vai falar mal, por falar mesmo. Agora tem outras que você pode se esquivar de cair numa cilada, entendeu? Então, eu acho importante isso. Antes de você fechar, você dá uma perguntada lá, assim como tradução. Quando você vai fazer o visto, você tem que pedir tradução juramentada de alguns documentos. Dependendo, né, do caso, vai precisar fazer isso. Porque os nossos documentos estão todos em português e você vai precisar traduzir para o inglês ou para o francês. Então, é bom você perguntar se alguém já fez com aquela empresa, se o serviço foi bom, porque tem pessoas que dizem que fazem a tradução juramentada e às vezes elas não têm habilitação para aquilo, e isso pode te prejudicar depois. Então você pode pagar um valor naquele momento e depois ter que pagar de novo para traduzir, entendeu? Porque talvez elas não tenham o cadastro no governo ativo, e isso pode te afetar. Gente, essa mulher tá com uma cárie. Olha ali, bem no meio do dente. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake. Ó, o sol tá se pondo, o nosso vídeo tá terminando. Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma, te dado alguma clareza sobre alguma informação. Não deixe de curtir esse vídeo e até o próximo.